Glória a Deus, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, ouvintes. Aceitem a doce paz do nosso Senhor Jesus. Quem vos saúda é o vosso irmão em Cristo, pastor William César. Agora são exatamente 1h10, 1h10 da manhã. Estávamos falando com Deus, né, irmãos? Temos que orar, buscar Deus, e Ele fala no livro de Provérbios 8:17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. E o Senhor, Ele tem nos trazido uma palavra ao nosso coração. Livro de Apocalipse, capítulo 3 e o verso 11, que diz: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então aqui o Senhor está falando que Ele vai voltar, e a volta dele está muito breve, está muito próxima. Muitos eles duvidam da vinda do Senhor. Até na época do apóstolo Pedro, por isso que ele falou lá: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Então, por que o Senhor está demorando para voltar? Ele é longânimo, ele é paciente, porque ele não quer perder ninguém. Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, venham a se arrepender dos seus pecados. Então, pelo infinito amor dele, misericórdia dele, que são as causas de não sermos consumidos, ele tem nos dado a oportunidade para que nós venhamos reconhecer que nós somos dependentes de Deus, que somos pecadores, e pela fé no seu Filho Jesus Cristo, recebemos a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados. Quando o apóstolo Pedro escreveu essa carta, há muito tempo atrás, aproximadamente entre 66 e 68 depois de Cristo, já pessoas duvidavam de que Jesus ele voltaria. E por isso que ele falou isso. Mas Jesus ele prometeu que iria voltar. Tanto para os discípulos no Evangelho de João, capítulo 14, tanto também no livro de Atos, capítulo 1, momentos antes dele ascender ao céu, ele disse que voltaria também. Então, Jesus Cristo ele afirmou que ele vai voltar. Ele deixou muitos sinais de que ele voltaria para buscar a tua igreja. Mas eu quero te alertar acerca de um dos sinais que são mais notórios, que estão mais acontecendo. Tem apostasia, tem fome, e etc. Várias doenças, pestes que a gente tem visto acontecer. Mas preste atenção nesse texto que agora o apóstolo João ele fala, em 1 João capítulo 3, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora. Ele está falando, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora, ele está falando no presente, também agora, muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Então, o apóstolo João está falando que alguns dos sinais que precederiam a vinda de Cristo é a manifestação do anticristo, de pessoas que se colocam contra Cristo, contra Deus. Homens que são líderes de igreja, que tentam se colocar como senhores da igreja, tentando diminuir o poder da palavra. A Bíblia diz que não, e eles se colocam como o Senhor dizendo sim. Eles são anticristo, são anti a palavra, eles vão contra a palavra. Nessa época que João escreveu essa carta aqui, ele diz que muito se tem feito, ele está usando o tempo presente. Então naquela época já tinha muito se fazendo anticristo. Imagina nos dias de hoje, onde nós olhamos diversas igrejas corrompidas, líderes, pastores, homens corrompidos, igrejas totalmente fora da palavra de Deus. Eu quero que você se atente porque ele diz, filhinhos, é já a última hora. Quando João ele escreveu essa carta aproximadamente no ano 90 depois de Cristo, ele diz, filhinho, já é a última hora, 60 minutos se nós fôssemos olhar para o nosso relógio. Se você soubesse que você tem 60 minutos para você viver, alguém falasse para você, você tem 60 minutos para você viver, o que você faria com esses 60 minutos, 1 hora?
Pense, é para você pensar, o que você faria? Eu tenho a certeza que se você soubesse que você tem 60 minutos para viver, você não estaria na frente de uma televisão, assistindo só novela, assistindo futebol ou qualquer outro tipo de entretenimento. Eu tenho certeza que se você soubesse que você tem 60 minutos para você viver, você não iria frequentar shoppings, lojas, você não ia fazer nada disso, porque o seu tempo é muito precioso. O que você faria com 60 minutos? Eu quero te alertar que quando João ele escreveu essa carta, ele não estava olhando para o nosso relógio humano, ele não estava olhando para o relógio do homem, ele estava olhando para o relógio de Deus. E João escreveu, já é a última hora. Há 90 anos depois de Cristo, aproximadamente, João escreveu essa carta e ele já disse, já é a última hora. Se João fosse escrever essa carta nos dias de hoje, ele ia falar, filhinhos, nós estamos nos últimos segundos desta última hora. Irmãos e minhas irmãs, é a última hora, os últimos momentos da Igreja de Cristo na Terra. A 70ª semana de Daniel vai acontecer. O arrebatamento da igreja vai acontecer, meus irmãos, e é tempo de vigiar. O apóstolo Paulo ele disse no livro de Efésios, e vede prudentemente como andais, não como nécios. Aproveita o tempo, reme o tempo, porque os dias são maus. E quantos cristãos não têm aproveitado o tempo, têm usado o seu tempo com coisas tão corriqueiras, coisas passageiras, meus irmãos. A Bíblia diz no livro de Colossenses, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do céu, buscai as coisas que estão em cima, irmão. E nós não temos buscado, muitas das vezes, as coisas do céu. Nós gastamos mais o nosso tempo com as coisas dessa terra, irmãos. Toma cuidado, meus irmãos, toma cuidado, irmãos, porque se nós não estivermos em vigilância, aguardando o noivo chegarmos, ficaremos igual aquelas 5 imprudentes, aquelas 5 virgens loucas, irmãos. Estavam na igreja, andavam como crente, mas ficaram no momento em que o noivo veio buscar a tua igreja. Meus irmãos, minhas irmãs, que Deus os abençoe de uma maneira toda especial. Fiquem com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que Deus os abençoe.